Então, oi, pessoal. Meu nome é Natália Couto. Eu sou licenciada em Educação Física, licenciatura pela Unicentro, no interior do Paraná, em Irati. E atualmente eu curso bacharelado na UNIASSELV, semipresencial. Então, essa vai ser uma videoaula com manutenção em estágio, que nós estávamos fazendo antes da quarentena, quando surgiu toda essa situação do coronavírus. Então, a universidade deu uma oportunidade de dar uma aula em relação à aula. E a minha aula vai ser sobre contrações musculares dentro de uma modalidade específica das academias em geral hoje, que é o treinamento funcional. Então, o que é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula, principalmente, é mostrar para vocês quais são as formas de contração que existem nessas aulas de treinamento funcional, e também quais são os exercícios que demonstram essa contração muscular, que o MKT demonstra isso, mas vou demonstrar alguns específicos para que vocês entendam o que eu estou falando. Então, um breve histórico do treinamento funcional, ele veio da mitologia grega, devido à história, sobre tudo o que aconteceu, sobre funcionalidades do dia a dia, que hoje tem o mesmo princípio, vou falar mais para frente em relação a isso. Mas é basicamente que começou com sobrevivência e depois passou para a performance de atletas, e alguns exercícios específicos foram colocados no meio. E esse método chega no Brasil no final dos anos 90, numa escola específica de lutas, com público-alvo de lutas, e depois começou a se expandir para outros alunos. Mas inicialmente essa modalidade chega no Brasil como forma de resistência para as lutas, não para todas as pessoas em geral. Então, vários artigos relacionados a isso, falando sobre pontos específicos que eles colocam sobre a definição de treinamento funcional. Então, Dias tem um artigo sobre treinamento funcional com idosos, que é uma área muito bem citada hoje em dia, que muitas pessoas não valorizam, mas hoje, se você entrar nas principais plataformas de pesquisa, como o PubMed, como o CEO, como o Google Acadêmico, 60% dos artigos publicados em relação ao treinamento funcional ligam à reabilitação e ligam a idosos com 70 anos. Então, Dias fala sobre o treinamento funcional ser praticado como um preparo físico ou para curar as habilidades. A execução, a função de um plano prático, de exercícios de treinamento funcional com propósitos ou específicos, que no caso é um treinamento de meditação, ou de ações motoras do cotidiano, tipo caminhar, correr, pular. Isso o autor vai falar logo em seguida. Então, em concordância com Dias, Thompson publica um artigo também em 2012 falando sobre os benefícios que o treinamento funcional traz. E, basicamente, ele fala para a gente que a força melhora, o equilíbrio, a coordenação motora, a agilidade, a capacidade cardiorrespiratória, a questão de saltos. Tudo isso que entra muito na vida diária ajuda em questão de estar fazendo essas aulas. E aí eu trago um dos artigos que são mais novos em relação a isso, que também fala de idoso, que é de Ring Método de 2016, que ele fala sobre trabalhar nisso em relação à estabilidade e sobre melhorar a força do nosso centro de gravidade, que é a metade do nosso corpo, falando em palavras mais fáceis. Então, ele fala sobre isso e ele fala sobre a adaptação desses exercícios. Então, por exemplo, chega um senhor para mim na academia e fala que fez uma cirurgia num menisco, por exemplo. Eu não posso ir lá e colocar um caixote para ele saltar, como para uma pessoa
de 30 anos completamente saudável. Então, essa adaptação, ele fala que é muito importante para que possa ser feito, pois liga o treinamento funcional com a reabilitação, como foi anteriormente. Então, dentro dessas aulas, a gente tem algo que é muito específico e que funciona em quase todas as coisas que a gente faz na nossa vida, que são as formas de contrações musculares. Se você observar a foto que eu coloco no slide, chega a ser engraçado a forma como a gente carrega uma sacola de mercado, por exemplo. Muitas vezes a gente carrega a sacola estendida, daí quando cansa a gente levanta e põe no meio do braço, daí quando cansa a gente dobra o braço. Então, eu coloquei justamente esse exercício de bíceps para que eu pudesse relembrar e remeter vocês essa forma de contração muscular. Então, assim, existem mais formas de contração muscular, fora essas três que eu vou falar aqui, mas essas são as principais, e são as que estão em todos os exercícios, praticamente, do treinamento funcional. Então, Bose, em 2013, publicou um livro sobre treinamento funcional na musculação, e ele, dentro desse livro, ele define vários tipos de contrações musculares, fora essas que eu cito aqui. Ele define a forma muscular de feixes musculares, quais são os músculos, quais são as atividades diárias que a gente usa com músculos mais utilizados, menos utilizados. É um livro bem interessante de se ler, inclusive. Então, basicamente, ele fala que a ação excêntrica, que é a primeira fotinha ali, quando está descendo peso, que essa ação é a ação de quando o músculo se alonga e a gente tem os músculos sustentam a força da gravidade. A ação concêntrica, que é a segunda ali, quando está subindo o pezinho, está o pezinho na mão do desenho subindo, é a ação onde o músculo se encurta. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui é o nosso bíceps. Aqui, quando eu estendo, o bíceps fica mais longilíneo. Quando eu dobro, ele fica menos longilíneo. Então, basicamente, é essa explicação para a parte de alongamento e encurtamento muscular. A parte isométrica é quando você contrai o músculo, não na mesma intensidade que a ação concêntrica, mas você tem uma resistência em cima daquele músculo. Então, o que acontece? Como vocês podem ver na terceira fotinha ali, a isometria é algo mais estático. Não é 100% estático. Por quê? Porque a gente não consegue ficar 100% estático no mesmo exercício por muito tempo, manter a contração muscular. Então, é um exercício que não tem nem encurtamento, nem alongamento, e a força e a resistência se igualam. Então, fica estático, do jeitinho que está ali na foto, e a resistência nesse exercício é o que prevalece junto com a força nessa igualação aí dos dois excêntrico e concêntrico. Então, fora essa parte do excêntrico e concêntrico, a gente tem uma explicação um pouco mais a fundo, que são os feixes musculares, que é esse desenho que está aí, a parte coloridinha para vocês. Então, o que acontece? Esses filamentos que estão desenhados aí, que é azulzinho com rosinha no meio, se chamam actina e miosina. Então, isso é passado por um processo chamado de ciclo de alongamento e encurtamento, que a gente chama de CAE. Como que funciona isso? Pardal tem um artigo publicado em relação a isso, em 2004. Hoje em dia tem muito artigo em relação a isso, e isso vai muito para treinamento pliométrico, para saltos, para alto rendimento, mas é algo que acontece também dentro da aula, e que é mais uma explicação do porquê a gente tem ações concêntricas e excêntricas. Então, durante essas fases do ciclo de alongamento e encurtamento, a gente tem a ação excêntrica seguida logo de uma concêntrica. Se vocês notarem na foto 2 lá anterior, primeiro a gente tem uma ação concêntrica, excêntrica, seguida de uma concêntrica. Então, na fase excêntrica, o músculo está ativo,
e aí ele sobe para concêntrica, e isso é designado o ciclo de encurtamento e alongamento. Então, uma coisa muito importante das aulas é o fato de que a gente precisa ter um cuidado com alunos em questão de lesões. Por quê? Porque, como eu falei, se chega uma pessoa de idade na tua aula e a pessoa tem uma cirurgia, tem uma patologia, a pessoa é cardíaca, a pessoa tem LCA, a pessoa tem o ligamento cruzado anterior lesionado, a pessoa tem alguma coisa na patela, alguma lesão patelar, alguma lesão no ombro, alguma lesão ligamentar, alguma lesão tendinosa. Tudo isso influencia na prática da aula das pessoas. Então, se chega uma pessoa para você com um rompimento parcial de um ligamento de ombro, você não pode ir lá e dar uma barra para ele fazer levantamento olímpico de começo. Então, tudo isso é muito importante para que as lesões que vêm não se agravem e para os que vêm sem lesões que não criem lesões, que não desenvolvam lesões dentro dessas aulas. Então, a gente sempre tem que analisar o que está sendo feito, a intensidade que está sendo feito, a idade das pessoas, patologias antigas, lesões, cirurgias. E isso tudo remete à dor tardia, à lesão muscular, ou tendinosa, ou ligamentar, igual eu falei, a fadiga excessiva, a fome excessiva, a desgaste. E aí, isso traz para a aula algo negativo. Por quê? Porque quando você vai lá e dá para uma pessoa, vamos supor, 30 anos, fez musculação a vida inteira, nunca treinou cardio, nunca treinou aeróbico, nunca treinou, não tem uma vida de contato de um treino de resistência, não só de força, um treino de resistência, que é o maior intuito do treinamento funcional hoje. Lógico que a gente tem aulas separadas em relação ao treinamento funcional, dias separados, uns dias para resistência, outros para força, outros para saltos, outros para parte de mobilidade articular, mas dentro disso, a gente não pode causar uma dor tardia no aluno e não mostrar para ele o porquê isso está acontecendo. Por quê? Isso entra numa parte muito importante de aulas hoje, que é a tal da prática e da teoria, que a gente chama de praxis. Existem livros e autores que publicam, que falam sobre isso, sobre a importância. E dentro disso, se a gente for analisar, a gente não faz porque a gente não tem completa consciência, ou se a gente não tem alguém explicando para a gente o porquê daquilo. Então, se eu chegar para um aluno e falar assim, você tem que fazer esse exercício. E o aluno fala, mas eu tenho dor aqui, eu tenho dor lá, eu cansei, e você ficar em cima do aluno, provavelmente esse aluno vai ter uma dor tardia, que é algo que aparece com aproximadamente 48 horas da aula. Geralmente as aulas de funcional são 3 vezes na semana, são segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados. Não são todos os dias que temos aula de treinamento funcional, em algumas academias sim, em outras não, mas ela tem isso justamente para que a gente separe a parte de treinamento funcional com parte de musculação, de oportunidade para outras coisas. Então, essa dor tardia, ela nada mais é do que um processo inflamatório e que pode fazer com que o aluno desista de fazer a aula porque você machucou o aluno. É um processo normal? É. Se ele for fazer musculação, levantar um pezinho lá para o bíceps, vai doer no dia? Vai. Vai ter dor no dia? Vai. Mas ele sabe que ele está ali levantando peso em específico. Agora, se na aula de treinamento funcional, que é uma aula mais dinâmica, uma aula que a galera conversa, que a galera brinca, que a galera dá risada, não é uma aula que um aluno principiante espera que vá lá fazer a aula, que são só 3 vezes por semana, e não vai sentir dor. Então, isso é muito importante, essa parte de a gente relacionar tanto a teoria quanto a prática, e dentro da prática, a gente poder explicar para esses alunos partes específicas das aulas. Por exemplo, eu vou explicar um agachamento isométrico na parede, por exemplo, que a gente chama de cadeirinha imaginária.
Então, o que acontece? Você tem que explicar para esse aluno que ele não está só encostado na parede, que ele precisa ter um posicionamento da coluna vertebral encostando na parede, que ele precisa ter o joelho em 90 graus, a ponta do joelho não pode passar na ponta do pé, aquele exercício serve para quadríceps. Então, tudo isso tem que ser trazido para o aluno e a prática vem junto com a nossa montagem de aula. Então, tudo isso é muito importante mostrar para os alunos para que não haja isso de acontecer algo, machucar, alguma sentir uma dor e não acabar diminuindo essa aula, esse número de alunos na aula, né? Então, assim, basicamente, o treinamento funcional, como eu falei, é uma aula 3 vezes por semana, geralmente nas academias, grande parte das academias. É uma aula que vai, em média, de 45 a 60 minutos, depende do professor, depende da prática, depende de como os professores colocam os exercícios. Por quê? Porque tem professor que alonga antes, tem professor que alonga depois, tem professor que aquece antes, tem professor que não aquece. Tem professor que faz o alongamento antes e depois. Tem professor que explica tudo primeiro e depois faz. Tem professor que faz aula mais puxada. Depende do professor, depende da turma, depende da evolução. Quando você tem uma turma que está faz 2, 3 meses junto, você conhece seus alunos, você conhece os limites, você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, tudo isso depende, mas geralmente é uma aula que vai de 45 a 60 minutos. Então, pode ter exercício livre, exercício com barra, exercício com halter, exercício com anilha, exercício isométrico, exercício com jump, com step, com escada no chão, com escada de subir mesmo, com esteira, com bike, sim, com degraus aleatórios, com corda, com TRX. Tem uma vasta variedade de exercícios que você pode fazer em diversos outros materiais. Então, tem uma amplitude muito grande essa aula e ela é muito procurada hoje justamente por não se tratar de uma aula de repetição como é a musculação, por exemplo. Você não fica lá toda semana fazendo a mesma coisa, o mesmo número de repetições para um mesmo exercício. Então é uma aula mais dinâmica, que troca a aula todo dia, que tem um exercício novo, diferente todo dia. Com o tempo você vai decorando os exercícios, obviamente, mas não é uma aula que vai ser sempre igual, daqui 2, 3 meses você muda, daqui 1 mês você muda. Não, é uma aula que toda aula muda. Segunda é uma aula, quarta é outra aula, sexta é outra aula, e assim por diante. Então, todos os autores que eu citei aqui trazem princípios basicamente iguais. Alguns têm mais coisa, outros têm menos, mas basicamente todos eles falam sobre fortalecimento muscular em primeira mão, melhora de postura. Por quê? Os professores de ginástica hoje buscam, enquanto um professor de musculação, por hora, tem, em média, 20 alunos espalhados na sala, um professor de treinamento funcional tem, em média, aí, 10, 15 alunos dentro de uma sala por hora. Esses alunos são recorrentes, então esses alunos se mantêm. É difícil em aulas coletivas assim ter um aluno que entra e sai, e aí entra outro e sai, e entra outro. Toda aula tem um aluno diferente. É difícil. Então, tem uma constância desses alunos nas aulas e um conhecimento aprofundado. Então, essa correção de postura, essa imposição dos professores em cima dos alunos vem justamente por ter esse olhar mais específico, digamos assim. Amenizar dores na coluna devido à melhora da postura, trabalhar um corpo como um todo, por ser uma aula que eu posso fazer um exercício. Um exemplo de exercício que trabalha o corpo todo é burpee, um exercício aeróbico, que você faz flexão, você faz salto, você faz... Então, você tem uma vasta variedade de músculos envolvidos para trabalhar dentro de um exercício só. O trabalho cardiorrespiratório, por ser uma aula com o passar do tempo um pouco intensa, mais intensa que a musculação, muitas vezes, para iniciantes principalmente. Equilíbrio, trabalho em cima de step, de jump, de bozu. A coordenação motora, porque muita parte de você levantar peso, de você correr, de você
fazer exercício entre cones, entre steps, entre vários outros aparelhos ou outros materiais para aula. E a questão da flexibilidade, por grande parte dos profissionais hoje em dia, fazerem um alongamento, tanto no começo quanto no final. Então, são coisas que estão presentes nas aulas e que são importantes. Eu não estou falando aqui que é extremamente taxativo, que tem que ser assim. Não. Cada profissional sabe como trabalha, como é a sua melhor forma de trabalhar. Então, assim, mas como funciona essa aula? Então, assim, fora isso tudo que eu já contei, existem rounds, a gente chama de rounds. Como funcionam esses rounds? Eles podem ser rounds de 30 segundos sem descanso, eles podem ser rounds de 40 segundos e 20 de descanso, eles podem ser rounds de 1 minuto e 10 de descanso, eles podem ser rounds de 40 segundos, todos os exercícios e 1 minuto de descanso entre todos os exercícios. Eles podem ser um round de 30 segundos, todos os exercícios, você faz 30 segundos cada um, né? E não tem pausa, você faz 3, 4 rounds de 30 segundos cada exercício e não para descansar nada. Então, existem formas de você trabalhar esses rounds e tempos para você trabalhar esses rounds, dependendo de como a sua turma faz. Existem turmas mais avançadas, existem turmas menos avançadas. Então, é a partir disso que a gente trabalha o tanto de tempo e o tanto de descanso que a gente coloca nas aulas. Tem aula de iniciante que a gente faz 30 segundos de execução e 40 de descanso? Tem. Por quê? Porque tem gente que nunca fez e vai fazer 2, 3 burpees, vai estar exausto, vai precisar respirar. Então, a gente tem que ter essa noção de adaptação para quem está chegando agora. Então, para vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona uma treinamento funcional mediana, eu montei alguns exercícios e coloquei demonstrações dos exercícios para vocês. Então, eu montei uma aula feita em 3 rounds e sem tempo. Por quê? Porque muitas vezes pessoas que fazem aula com exercícios um pouco mais difíceis, não estou falando que são impossíveis, mas são exercícios um pouco mais complexos, que podem ser colocado peso, pode ser aumentado a carga em cima disso. Então, o que acontece? Vão ser 3 rounds. O primeiro vai ser feito 10 exercícios do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto. Descansa 30 segundos. Volta, faz 15, 15, 15, 15, 15. Descansa 30 segundos, volta, 20, 20, 20, 20. Entendido? Então, é basicamente assim. Você vai, faz 10 repetições, escalada e alpinista, que é mountain climber, o nome do exercício. Aí você sai desse aí, terminou as 10 repetições, já faz 10 repetições de bíceps alternado. Terminou as 10, faz 10 do próximo, 10 do próximo, 10 do próximo, 10 do próximo. Terminou as 60 repetições, que são 6 exercícios, dá 30 segundos de descanso, toma uma aguinha, volta e faz 15, 15, 15, 15. Entendido? Então, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, eu vou falar em cada um deles como está sendo a contração muscular para interligar e mostrar para vocês que ela realmente existe, que ela está presente na aula. Então, ó, esse é um exemplo de mountain climber que a gente pode chamar de escalada ou de alpinista. Esse exercício também. Então, ó, ela tá com as 2 palmas da mão no chão. Pode notar que a coluna dela tá bem retinha. O joelho sobe até um pouco mais de 90 graus, 120 mais ou menos. Volta e posiciona no chão. Sobe um, volta e posiciona no chão. Sobe outro, volta e posiciona no chão. Como que é feita a contagem desse exercício? Você escolhe um dos pés e conta um, faz o outro, conta 2, faz o outro, conta 3, faz o outro. Toda vez que você encostar, por exemplo, direito no chão, você conta 1. Ou você pode contar 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, até dar um número de repetições que é preciso ser feito. Ó, o segundo exercício é o bíceps alternado. Aí o homem está fazendo com
um halter em cada mão, mas em épocas de pandemia podemos fazer com garrafa d'água, podemos fazer com saco de arroz, saco de feijão, qualquer coisa que tenha peso, ou elásticos. Existem várias formas de fazer esses exercícios. Então, se vocês notarem lá na explicação lá atrás sobre contração excêntrica, concêntrica e isométrica, é esse exercício que ele está fazendo. Ó, então, ele sobe e desce. E alternado por quê? Porque são braços alternados, né? Um cada vez, conta-se igual ao outro. Ó, postura sempre correta, pernas levemente afastadas na altura dos ombros. Reparem que ele não puxa o cotovelo dele para frente. O movimento é articular, o cotovelo para subir, contrair bíceps, descer e soltar a compressão. Então, aqui a gente tem um bisete de exercício. Bisete é quando a gente combina dois exercícios de uma mesma musculatura ou de musculaturas diferentes. Então, aqui a gente está basicamente combinando glúteo com quadríceps. O primeiro exercício, que a menina está com a mão na cabeça, e ela coloca, posiciona uma perna na frente, faz 90 graus, dobra o joelho de trás sem encostar no chão e mantém a coluna ereta, é o avanço. Esse exercício ele pode ser feito para frente, que a gente chama de avanço, ou para trás, que a gente chama de recuo. Qual que é a diferença? A diferença é que ou o pé vai para frente ou o pé vai para trás. Basicamente é isso. E o segundo é o agachamento livre. Se vocês notarem, ela tem uma mobilidade articular no joelho muito boa, porque ela desce bem, e esse é um alongamento que é difícil das pessoas em geral conseguirem fazer. Ela não passa o joelho da ponta do pé, o vídeo está diferente, mas dá para ver que ela não passa o joelho da ponta do pé, a coluna acima bem ereta, dobra o joelho até um pouco mais que 90 graus, aliás, desculpa, e retorna ao início. Mesma coisa, 10 repetições de um, 10 repetições de outro. Bom, aqui a gente tem a elevação do quadril, que na primeira foto a menina está posicionada. É a mesma menina dos outros vídeos, mas essa é uma foto. O que acontece? Ela se posiciona assim, eleva o quadril até a linha do joelho e do quadríceps, sem passar, porque dá uma sobreposição na patela e na articulação do joelho, e desce novamente. As mãos ficam ao lado do corpo, e a elevação do quadril unilateral consiste em levantar uma das pernas e o movimento da perna que é levantada ser para cima, não para o lado. Por quê? Quando a gente vai fazer esse exercício, a gente tende a rodar o quadril do lado onde a perna está levantada para sustentar o peso. Então, a essência desse exercício é que controle para que suba e faça a contração do glúteo para cima, não para lateral. Faz elevação, faz unilateral com uma perna, unilateral com outra, volta para elevação depois. Skipping é basicamente uma corrida no lugar, uma corrida estacionada. O que acontece? O joelho sobe até ficar 90 graus na altura do quadril, braços alternados com perna. Você está subindo a perna, ó, dá para ver o que a menina está fazendo ali. Se você sobe a perna esquerda, você sobe o braço direito. Se você sobe a perna direita, sobe o braço esquerdo. Basicamente é isso, é um exercício aeróbico, é um exercício que você precisa de concentração na respiração, concentração no que você está fazendo, porque senão você acaba errando a alternância de braços. E o último é um exercício de panturrilha, que eu coloquei um vídeo, que pode ser feito em qualquer degrau ou em qualquer elevação que você tem. Ah, eu não tenho nenhum degrau em casa. Ah, eu não tenho. Você tem um pote de comida? Um pote de Tupperware? Então, você põe Tupperware no chão, apoia o pezinho lá e vai dar certo. Basicamente consiste em estender todo o pé, a ponta do pé, e descer, que vai acontecer a contração muscular da panturrilha. Então, basicamente aqui estão todas as referências que eu trago para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui, para vocês entrarem em contato comigo.
E foi isso. Muito obrigada por assistirem. E é isso aí.